Glórias a Deus, aleluia. Cumprimento a amada igreja com a paz do nosso Senhor Jesus. Estou muito feliz nesta noite, nós estar aqui junto para glorificar o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Sem perca de tempo, convido a amada igreja a abrir a vossa Bíblia no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 24 em diante. Louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer primeiramente a Deus por estar aqui nesta festa maravilhosa. O último dia, Deus operou no primeiro, no segundo, no terceiro e hoje não vai ser diferente. A glória do Senhor está enchendo a casa. Que Deus abençoe grandemente o nosso pastor Raimundo, que abriu as portas da nossa igreja para poder receber este grande evento. Como Deus possa abençoar cada um dos pastores que está aqui na retaguarda, abençoar grandemente o pastor Fábio junto com a sua família, que Deus colocou no seu coração este projeto para poder estar trabalhando em cada cidade, aonde ele vai, Deus está operando milagres e maravilha. Quero agradecer a Deus por a minha esposa estar comigo, a pastora Eunice, o irmão Cauã, a irmã Natália, louvado seja o nome do Senhor, que nos acompanhou nesta viagem. O inimigo fez de tudo para você não estar aqui, mas Deus abriu a porta para você receber esta palavra nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. No livro de Mateus, capítulo 13, versículo 24, a palavra do Deus vivo fala e nela eu creio. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino do céu é semelhantemente ao homem que semeou boa semente no seu campo, mas dormindo, o homem veio, o seu inimigo, e semeou o joio no meio do trigo. Retirou-se, e quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio, e o servo do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Porque então o joio? E ele lhe disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhe disse: não, para que não, ao colher o joio, não arranque também o trigo com ele. Deixa crescer ambos junto até a ceifa. Por ocasião da ceifa, direi ao ceifeiro: colhe primeiro o joio, ata, molho para queimar, mas o trigo ajunta no meu celeiro. Aleluia. Até aqui podereis assentar, glorificando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Jesus tem esta palavra para mim e para você nesta noite, e vai falar para nós que Jesus ensinou 40 parábolas no Novo Testamento, mas somente os escolhidos dele ouviu, guardou no seu coração e hoje sabe o que está acontecendo. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta palavra aqui, nós vemos Jesus ensinando que no final dos tempos ia acontecer o que está acontecendo hoje: trigo e joio convivendo lado a lado. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós aceitamos Jesus, nós vem do mundo, e dentro da igreja o Senhor vai nos transformar a cada um no que ele precisa. Louvado seja o nome do Senhor. Voltando um pouquinho atrás, para dar continuidade no que Deus colocou no meu coração, no livro de Gênesis, capítulo 2, aleluia, versículo 4, a palavra do Senhor nos fala que Deus é criador, e Ele dá oportunidade de nós escolher o que nós queremos viver nessa terra. No princípio, a terra era vazia, não tinha nada sobrevivendo na terra, mas Deus deixou o Espírito de Deus planar sobre essa terra, e Deus olha na terra e vai construir tudo o que Ele fez pelo poder da palavra. Deus construiu e separou tudo. Quando chega no versículo 6, Deus olha
e vai construir um homem, aleluia, constrói o homem do pó da terra, coloca de pé, construiu um jardim, e nela colocou o homem para poder viver o melhor da terra. Quem é o semeador da nossa vida? É Deus. Quem semeou a melhor semente foi Deus. Quem fez a terra? Deus. Quem fez as melhores plantas? Deus. Mas temos um semeador, que quando o pastor prega a palavra nos nossos corações, vem o semeador, que é o inimigo das nossas vidas, para poder causar na nossa mente palavra contrária. Quando Deus terminou de fazer tudo de bom e colocou o homem lá, a Bíblia vai falar que o inimigo levanta uma serpente e vai conversar com ela e entra nela para poder derrubar o homem, derrubar a mulher. E foi nessa época que foi plantado a semente do maligno. Quem é o maligno? É Satanás. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai falar no livro de João capítulo 10 que ele veio para a terra para roubar, matar e destruir, e ele nunca perdeu a oportunidade dele, de Gênesis a Apocalipse, aonde ele pode semear contenda, aonde ele pode semear problema, ele vai semear na vida do ser humano. Aqui nós olha no livro de Gênesis e ele consegue derrubar a mulher, consegue derrubar o homem. Por quê? Porque desobedeceu a Deus. Quando Deus manda nós orar e vigiar para não cair em tentação, é o que foi falado para Adão: te coloquei no paraíso, de todas as árvores podereis comer, mas do conhecimento do bem e do mal, no dia que comer, morrerá. E o que Satanás falou? Morre não, porque se Deus soubesse que vocês iam morrer, a criatura prima das mãos dele, ele não deixaria esta árvore aqui neste lugar. O homem preferiu obedecer o ímpio, obedecer o inimigo, de que obedecer a Deus. E hoje Deus traz Jesus, seu filho, para poder nos resgatar aonde nós não tínhamos vida. Aí quando nós saímos desta palavra aqui, vamos para o Novo Testamento, nós vê um Deus chamado Jesus de Nazaré, pregando a sua palavra diante de nós e falando: és que vai crescer junto o joio e o trigo, aleluia, mas nos derradeiro tempo eu irei trazer a colheita. Hoje nós olha dentro da igreja e levanta um irmão contra o pastor, contra o círculo de oração, contra alguém, e nós queremos arrancar. Nós ficamos tristes porque está contra a palavra de Deus. Mas Deus, olhando nos seus discípulos, com Jesus, falou assim: arranca não, deixa ele aí, ora por ele, que ele vai se converter, aleluia. No livro de João capítulo 15, capítulo 14, Jesus vai dizer que ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. O ramo que estiver dentro da igreja e não der fruto, esse vai ser cortado e lançado ao fogo. Sabe qual é o fogo que ele está falando? Ele está falando do fogo de Apocalipse, é o lago de fogo, é no inferno. Aquele que passar o tempo todo dentro da igreja e não obedecer a palavra de Deus, esse não tem salvação. É por isso que Jesus está falando: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao céu sem me aceitar. Aí hoje tem um punhado de desigrejado tentando tirar o povo de Deus de dentro da igreja, falando que não precisa cultuar, não precisa disso, não precisa daquilo. Eu quero te falar que nós somos o corpo de Cristo, e esse corpo sem igreja, esse corpo não tem cabeça, esse corpo não tem salvação, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então a palavra de Deus está mandando nós cultuar, a palavra de Deus está falando que nós temos que ser trigo, porque se nós for joio, o joio não tem direito de morar no céu. Veste paletó, talvez prega bem, mas conhecesse a árvore pelos frutos. Não tem como uma laranjeira da abóbora, ela tem que dar laranja. E nós vê diante de Deus como nós estamos vivendo nos últimos tempos, tanta heresia, tantas coisas diante da igreja. Aí o Senhor Jesus fala assim: quem tem ouvido para ouvir, ouça o que está dizendo a minha palavra. No final dos tempos vai levantar heresia, vai levantar mentira, vai levantar falsas profecias, mas somente os meus escolhidos que está
escrito no livro de Daniel, capítulo 12, escreve este livro, fecha ele, mas não sela, porque os meus escolhidos vão saber o que estão acontecendo no final dos tempos. E ainda tem um povo que obedece a Deus, o povo que foi salvo pela cruz do Calvário. Temos que obedecer a sua verdadeira palavra, aleluia. Aí o discípulo falou, aleluia, chega diante de Jesus e falou: Senhor, tu não escolheste a boa semente, tu não escolheu um bom campo, e tu não plantou, e por que que agora está lá o joio diante do trigo? Nós estamos vendo aquilo ali, o que está acontecendo. Ele falou assim: o inimigo é que plantou. Aí os seus trabalhadores perguntou: e o senhor quer que nós vá arrancar? Ele falou: não arranca não, porque o ímpio, o joio dentro da igreja, ele tem amigo, e se você tirar, o amigo 2, 3, 4, 5 vai arrancar junto com ele. É um problema nós querer tirar aquele que Jesus falou: deixa aí, pode deixar. Talvez ele vai ser enxertado na videira verdadeira em Jesus Cristo, e ele vai ser transformado pelo poder da palavra. Tem pessoa que entra dentro da igreja fumando, bebendo, se prostituindo, vendo pornografia, e leva 5, 10, 15 anos, mas ele é liberto, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pastor não tem direito de botar pessoa para fora da igreja. Ele é um médico de Jesus para poder curar todos os tipos de enfermidade, e tem enfermidade que é curada rápido, tem pessoa que fica 1 ano, 2 anos dentro de um hospital doente, mas é curado, aleluia. E nós somos da mesma semelhança. Jesus falou assim: vinde a mim todos que estão cansados. E sabe por que nós estamos aqui? Porque nós estávamos cansados da bebida, cansados da prostituição, cansados do pecado, cansados da mentira. Trouxemos um fardo pesado, entregamos para Jesus, e sabe o que Ele nos deu em troca? Ele nos deu salvação, Ele nos deu livramento de morte, Ele nos deu livramento do inferno, Ele livra a nossa família. Mas para isso nós temos que pagar um preço, o preço da obediência, aonde Ele pagou um preço de sangue na cruz do Calvário, para eu e você ser salvo do fogo do inferno. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glórias a Deus. Então a palavra do Senhor vai nos falar que Jesus vai descer nessa terra aqui para poder separar, aleluia, o joio do trigo. O joio vai ser amarrado e lançado aonde? Nas profundezas, lá no lago de fogo. Quem será esse? Esse é aquele que ouve a palavra do Senhor e não obedece. Esse é aquele que ouve a palavra do Senhor e não deixa descer ao seu coração. Porque o Senhor Jesus clamou na cruz do Calvário e falou: papai, perdoa, porque ele não sabe o que faz. Ele não estava falando para aquele povo que estava ali no pé da cruz, para aquele povo que tinha crucificado ele. Ele estava falando de mim, de você, a quarta, quinta, centésima geração que estava vindo. Ele está falando: papai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Porque quando eles souber que lá no mundo não tem salvação, quando eles souber que lá no mundo só tem escravidão, lá no mundo tem dinheiro, tem prostituição, tem bebida, tem cigarro, mas só tem salvação quem escolheu Jesus de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor. Jovem, nunca deixa o inimigo plantar uma semente no teu coração dizendo que é boa, que lá no mundo você vai ser rico, lá no mundo você vai ser famoso. Mentira de Satanás. Lá no mundo você é escravo, lá no mundo você não tem salvação, lá no mundo você não tem paz. Porque se o dinheiro desse salvação, não precisava de estar aqui dentro da igreja. Se o dinheiro te desse paz, não tinha o tanto de depressão e suicídio que tem lá no mundo. Só tem salvação, só tem paz quem tem Jesus de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo de Deus. Aí a palavra do Senhor fala que Ele vai mandar os anjos colher. Quem vai colher para poder tirar da igreja não é o pastor, não é os obreiros. Quem vai colher é o Senhor Jesus. O que eu tenho que fazer então, pastor? Eu tenho que orar por aquele que é joio. Eu tenho que orar por aquele que tem uma semente plantada do maligno no seu coração. Talvez hoje você se encontra lá na tua congregação, lutando com a irmã, que é contra o círculo de oração, que é contra o círculo de jovem. Ei, não coloque ela para fora não, viu?
assim te diz o Senhor, ora por ela, porque antes de você chegar aqui, tinha alguém que pagou um preço de joelhos, chorando e pedindo a Deus para te salvar, talvez da prostituição, talvez dos vícios, talvez da macumbaria. Cada um de nós que estamos aqui, foi pagado um preço para poder morar na glória. Se você hoje tem ali de jovem, tem um jovem que está dando trabalho, vamos pedir a Deus para ele mudar de igreja. Não, peça a Deus para ele se converter, peça a Deus para ele poder ser salvo e ser transformado como Jesus transformou você. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor vai nos falar que a tua boca vai falar o que o teu coração está cheio. Como é você lá no teu trabalho, como é você lá na praça, como é você lá no banco, como é você no hospital. O que a tua boca fala mais? Fala mais de dinheiro, fala mais de brincadeira, fala mais de amizade. Quem tem Jesus tem salvação, quem tem Jesus tem cura, quem tem Jesus tem milagre, quem tem Jesus tem transformação. É para isso que Deus te escolheu, aleluia. Pastor, mas eu estou pagando um preço, eu estou passando dificuldade. Sabe por que você está pagando preço? Sabe por que você está passando dificuldade? É porque Deus te escolheu como José, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. José tinha tudo para poder ser um joio malvado, porque olha a semente que os seus irmãos plantou nele. Um rapaz com 17 anos é vendido como escravo, onde ele apanhou, passou por dificuldade. Quando ele chega lá dentro do palácio, a mesma maneira, foi comprado de novo, passou a morar na casa de Potifar, e ali ele passa por uma grande dificuldade, mas é abençoado, porque aonde o crente está, Jesus está com ele, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele nunca deixou a semente do inimigo entrar no coração dele. Toda a vida ele falava assim: eu posso estar passando por dificuldade, mas eu creio na promessa que o meu Deus me deu, eu creio no sonho do que Deus me deu, e eu sei que um dia eu vou ser governador, e eu sei que esta igreja em breve está morando na glória com Cristo Jesus, lavando o hino da vitória, aleluia, louvado seja o teu nome. Então José passa por aquelas dificuldades ali, é abençoado, agora ele está ali. Quando passa mais um tempo, Satanás não desiste do crente fiel com Deus. Satanás levanta a mulher de Potifar para poder derrubar ele. O crente tem que correr do mal, aleluia. O crente tem que dobrar o joelho nas provações e falar: Senhor, faz a tua vontade na minha vida. Tem pessoa que diz que vai desistir da igreja, vai desistir de ser crente, porque ele não alcançou o objetivo do teu coração, aleluia. Deus falou que um dia para ele é como 1000 anos, e 1000 anos é como o dia de ontem para ele te abençoar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então chega o exato momento que José foi para a prisão. O que ele fez? Nada. O que ele fez? Somente abençoava o próximo. Lá na prisão, ele passa por muito tempo preso, e dá um tempo ali que o rei tem um sonho e ninguém consegue decifrar o sonho. E o que aconteceu? Deus usa o faraó e bota 2 caras presos, e os 2 caras presos lá tem um sonho, o padeiro, aleluia, o copeiro. E aquele sonho que eles tiveram, contaram para José. E José falou assim: olha, o sonho que vocês teve é um sonho grande na mão de Deus. Você teve um sonho que você carregava pão, e de repente lá fora você via, você está num lugar e os urubus comendo os pão. Este sonho que você teve é que você vai ser enforcado daqui 3 dias. É doído, mas você foi escolhido por Deus para falar a verdade. Ai de ti, crente, aonde Deus mandou levar a salvação, que você não levar, que Deus vai cobrar de você a alma daquela pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. Aí chega o outro e conta um sonho. Ele falou que estava diante do rei, estava amassando uva e dando para o rei beber. Era o copeiro. E naquele exato momento ali, José fala para ele: o teu sonho é que daqui a alguns dias tu volta a trabalhar no posto que tu trabalhava, servir o rei de novo. E no outro dia o rei manda chamar e traz para fora. E ele olha no copeiro e olha diante do padeiro e fala assim: lembra-te de mim quando estiver lá fora.
Naquele exato momento que ele chegou lá fora, se ele tivesse lembrado de José, José não saía para ser governador, José ia sair para ser copeiro. Deus não te escolheu para ser copeiro, Deus te escolheu para ser governador. Deus não te escolheu para poder ser varredor de rua, Deus te escolheu para ser administrador de empresa. Assim te diz o Senhor: bate na porta que ela está aberta, busca que tu encontra, pede que tu recebe nesta noite, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. José passa lá mais 2 anos preso e fala: ninguém lembra de mim, ninguém lembra de mim. E ele está lá trabalhando, continua trabalhando. O rei tem um sonho e de repente o rei fala assim: eu quero que vocês interpretem o meu sonho, mas se for mentira, morre. Ninguém levantou a mão para poder interpretar o sonho, cada um falou uma coisa. Aí o copeiro falou assim: eu sei de um que sabe interpretar o teu sonho, Senhor. Aonde está? Está preso. Quem é? É um hebreu. Ah, mas será? Busca ele, aleluia. Aí traz ele na frente do rei, corta o cabelo, que ele era cabeludo, manda se dobrar de joelho. Ele se dobrou, igreja? Jamais. O crente não se dobra diante do dinheiro, o crente não se dobra diante da arma, o crente não se dobra diante da morte, o crente se dobra diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, chamado Jesus de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor. Este ano já morreu mais de 3.800 pessoas matadas na Síria, no Talibã, porque não nega o nome de Cristo. Se a pessoa, se no Brasil chegasse isso aqui, o tanto de crente que passava para o outro lado, colocar uma arma na frente de um filho ou de um pai e falar assim: ou tu nega teu Deus, ou então nós vamos te matar agora. A maioria das pessoas hoje prefere viver com vida aqui e morar no inferno do que morrer aqui e morar com Deus, aleluia. Você não vive, mas Cristo vive em você. Na cruz do Calvário, Jesus olha na terra, olha no céu e fala assim: está consumado, fez a tua vontade na minha vida, Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que aconteceu naquele exato momento ali? Naquele exato momento ali, José falou assim: eu não tenho nada de mim, mas de Deus eu tenho tudo. É o Senhor que revela. Conta teu sonho. Ele contou o sonho dele, que estava num lugar e de repente ele olhava e via 7 vacas fluídas, gorda, bonita, e de repente levantava 7 vacas magras e devorava todas as vacas gordas, e de repente 7 espigas grandes, bonitas, e levantava 7 espigas mirradas, secas, e devorava as outras. E olha para ele e fala para ele assim: olha, este foi o sonho que ele teve. Ele falou: teus 2 sonhos é um só. Louvado seja o nome do Senhor. Então me explica aí, as 7 vacas gordas é 7 anos de bonança, é fartura. Os 7 anos de bonança das espigas é 7 anos de lavoura, muito colhimento. E os 7 anos de fome é os 7 anos de pobreza, dificuldade, onde vai morrer meio mundo de pessoa que não estiver na presença de Deus, aleluia. Construa silo e guarde todos os alimentos para poder ter alimento dentro de 7 anos. Arrume alguém para poder fazer todos os silos e barracão para poder armazenar. Se as pessoas não teve o dom para poder revelar o sonho, aonde que tinha o dom para poder fazer os silos? Deus falou assim: esse vai ser o pai de Faraó, é esse que eu escolhi, o menor da casa. Se você é o menor da casa, dá um brado de aleluia, glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. E naquele exato momento ali, Faraó tira o anel do dedo, coloca no dedo dele e fala assim: primeiramente eu, segundo você. Eu creio que naquele exato momento ali, José bate de joelho e lembra do sonho que ele teve há mais de 13 anos atrás, revelado por Deus que ele ia ser governador. Por que tu está desesperado? Porque não alcançou a tua habilitação? Porque tu está desesperado? Porque tu abriu um comércio e não deu certo? Porque tu está desesperado? Porque tu entrou num sistema de trabalho, nenhum emprego e não deu certo? Eu quero te falar da parte de Deus vivo. Se Deus te tirou de lá, não é por você ficar lá, é porque Ele tem algo melhor para ti, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Naquele exato momento ali, José alcançou o que Deus prometeu para ele. Se eu perguntar quem quer ser governador, todos nós vai levantar a mão e pular de alegria. Que quer ser governador, está pronto para poder passar pelas provas que José passou?
Ninguém vai alcançar nada de mão beijada. Todos nós temos que ser mais que lutador. É você que luta, viu? Mas quem dá a vitória é Jesus. A honra é dele, a glória é dele. Você canta, você prega, mas fogo de vida é dele. E quem opera o milagre é dele. Só tem uma coisa que você é: profeta. Profetiza, porque Deus vai trazer um milagre aonde você precisa. Profetiza na tua casa, no teu filho, no teu emprego. E de hoje para frente, não abençoe o diabo dentro de casa. Se você tem um filho que é drogado, que é prostituto, seja o que for, o teu esposo, o teu cunhado, a tua família, não fala que ele é uma bênção. Senhor, de hoje para frente vai ser transformado o meu filho, vai ser transformado o meu trabalho, vai ser transformado a minha empresa, vai ser tudo transformado em nome de Jesus. Não dá remédio para o inimigo dentro da tua casa. O carro está quebrando, está uma benção. Não, Senhor, de hoje para frente meu carro vai ser uma benção, não vai quebrar mais. Expulsa todo o espírito do inimigo da tua vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero falar para a igreja nesta noite que este encontro aqui foi marcado por Deus. Eu sei que Deus está operando milagres e maravilha. Pastor Fábio, continua fazendo o que Deus colocou no teu coração. Deus está levantando prosperidade para abençoar o Senhor. Aonde você passar, aonde não tinha, Deus vai colocar. Deus manda te dizer que enquanto tu foste fiel na terra, Ele é fiel no céu contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Convida a igreja de pé e eu vou orar por você. E você vai profetizar onde você quer um milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, eu entrego agora a minha vida nas tuas mãos. O pastor Fábio, o pastor Raimundo, e como todos os pastores que estão aqui, papai querido, eu coloco nas tuas mãos. Que de hoje para frente, papai querido, eles possam ter visão de águia, Senhor. E aonde eles levantar a mão, possa repreender demônio, enfermidade, espírito de morte, caiu por terra agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Senhor Jesus, se tiver alguém doente aqui ainda, papai querido, de depressão, de câncer, seja a enfermidade que está, eu profetizo agora em nome de Jesus, que toda enfermidade está caindo por terra, toda enfermidade está caindo por terra. Senhor, visita os rins, visita, papai querido, os órgãos internos desta mulher, Senhor, aonde tinha mioma, papai querido, aonde tinha algum tipo de enfermidade no útero desta mulher, arranca agora, Jesus, e lança por terra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Senhor Jesus, aquele que tem problema na coluna, Senhor, cura agora, meu Deus, em nome de Jesus. O Senhor médico dos médicos, Rei dos reis, e a Ti nós clamamos, Senhor, assim como o Senhor deu vitória para José, dá vitória para a Tua igreja, Senhor. Papai querido, não deixa, Senhor, que nenhum de nós venha desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, mas sim, que todos os dias da nossa vida, Senhor, nós possa Te enxergar diante de nós. Senhor, segura nas nossas mãos, porque eu sei que aquele que segura na Tua mão pode cair, mas aonde o Senhor coloca as mãos, jamais cai. Coloca anjo, papai querido, para guardar cada caravana do que esteve aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Esta foi a mensagem que Deus colocou no meu coração. Seja trigo, seja trigo, seja trigo, vai morar no céu, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.